Galera, é o seguinte então, mais uma aulinha gravada especialmente para vocês aqui. E nesta semana, a função que estudaremos é a função cetona. Então vejam que nós estamos vendo cada semana uma função diferente. Então, função éter, depois aldeído, agora função cetona. Porque elas são bem simples. As próximas, função ácido carboxílico, por exemplo, e depois a função éster, aí a gente dá uma desacelerada um pouquinho, faz um slowdown, para poder ver com mais calma, porque tem muitas aplicações. Mas enfim, a função cetona, ela é uma função em que tem a carbonila, que nós já vimos na aula anterior, então os compostos carbonílicos, ok? E essa carbonila, esse C-O aqui, está entre dois carbonos. Esses dois carbonos, não pode ser hidrogênio, porque senão seriam aldeídos, ele obrigatoriamente, né, então obrigatoriamente tem que ser carbono, e eles podem ser alifáticos, podem ser aromáticos, podem ser cíclicos, tá? Mas enfim, o importante, como eu venho comentando com vocês, é o reconhecimento da função. Então você vai procurar esse C-O, e esse C-O aqui você só tem que ter o cuidado de analisar se o carbono da carbonila está entre dois carbonos. Se ele estiver entre dois carbonos, você então tem a função cetona ali. Ok? Na próxima, aqui nomenclatura. Nomenclatura também muito similar, muito semelhante aos aldeídos. Então você tem o prefixo, que é o número de carbonos da cadeia principal, infixo, que seria as ligações entre os carbonos, simples, duplas ou triplas, ou duas duplas e assim por diante, e ona. Tá? Então toda cetona tem o final ona. Muitas pessoas confundem cetonas com a acetona para remover esmalte das unhas. A acetona é uma mistura de propanona e água, uma vez que a propanona pura tem venda proibida, uma vez que pode ser utilizada para o refino de cocaína, dentre outras coisas. As cetonas em geral, assim como a gente conhece a propanona, que vai no removedor de esmaltes, eles são solventes. Então, são solventes. A propanona e a butanona têm um odor agradável, pelo menos eu acho agradável o cheiro do removedor de esmaltes. E as outras, que são maiores, já têm odores mais desagradáveis, tá? Características delas. E essa, só voltar um pouquinho ali, quando a gente olha aqui, por exemplo, a carbonila, ela é extremamente polarizada. Então, ela acaba sendo um pouco reativa, permitindo, por exemplo, algumas reações químicas. E a solubilidade em água. Então, cetonas de 3 carbonos ou de 4 carbonos, elas são solúveis em água. A de 3 carbonos é muito solúvel, que é justamente a propanona que nós vemos. Não existe cetona de 2 carbonos ou de um, apenas de 3 ou mais carbonos. Tá? Lembrando aqui que quando você tem, por exemplo, na nomenclatura, até 4 carbonos, perdão, até 4 carbonos, você não precisa indicar a posição do grupo cetona, porque ou ele está no 2 ou está no 2. Fora isso, você já tem que indicar a numeração do carbono onde está o grupo cetona. E aí eu peguei alguns exemplos aqui. Então vejam aqui a menor de todas, propanona, então são 3 carbonos, propanona. Veja que a carbonila, para ser uma acetona, só poderia ser neste carbono, por isso você não precisa dizer que é 2-propanona. A butanona também, porque para ser carbonila cetônica, ela precisa estar num carbono ligado a outros dois. Ou está nesse carbono aqui, ou neste outro carbono aqui. Um dos dois. E aí você tem nessa aqui a posição 2, aqui a posição 2 butanona em qualquer das situações. Então não há necessidade de você indicar o 2 na frente ali. Agora, quando você tem mais carbonos, aí sim. Aí você tem os isômeros, que a gente diz, que são isômeros de posição, em que você poderia ter acetona no carbono 2 ou no 3. Então aqui você coloca 2-pentanona, que é a nomenclatura mais antiga, ou pentan 2-ona, que é o método mais moderno de nomenclatura. Aqui da mesma forma, pentan 3-ona. Veja que pentan 2 e pentan 3 muda só o número cardinal aqui. Então você tem ali um
uma situação de isomeria, que é uma das atenções do estudo da química orgânica, né? Compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas que têm fórmula estrutural diferentes. Ok? Da mesma forma, vale lembrar, aqui nos exemplos não tem nenhuma, mas existem as cetonas duplas, então a dicetona, a tricetona, que você vai ter então a diona 2 ou 0,3. Imagina que você tivesse uma outra carbonila aqui, você poderia ter a pentan 2,3 diona. Tá? Então seria uma cetona dupla, vamos dizer assim. E neste outro exemplo, já uma cadeia aberta, porém ramificada, a ramificação também, lembrando, né, que a carbonila ela sempre fica mais próxima do carbono da extremidade, na numeração, então o carbono 1 é aqui. No carbono 4 tem um metil, e aqui nós temos um, um erro. Tá? Por que o erro? E é sempre interessante pegar essas coisas da internet e descobrir os erros que estão lá. Por exemplo, aqui, ó, você tem esses carbonos, 7. Só que se você contar a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui para baixo, você tem então uma cadeia mais longa. Logo, não, esse 7 aqui não é. O 7 vem aqui e aqui. Então a cadeia principal seria essa. E o nome, então, ficaria, esquece isso aqui, tá? Isso está errado. Então ele ficaria 4,6 de metil ou, porque tem 8 carbonos, 2 ona. Tá? Então essa aqui é a nomenclatura correta para esse composto de baixo. Então isso aqui seria uma ramificação e aqui teríamos então outra ramificação. Tá bom? Ramificações iguais, CH3. Por quê? Por que eu fiz essa correção aqui? Porque a cadeia tem que ser a mais longa sempre. Tá bom? Um pequeno erro do site aqui. Eu copiei ali. Enfim, comentários gerais sobre as cetonas. Então, elas são solventes para tintas, vernizes e assim por diante. E a propanona, que eu comentei antes ali, que é o composto que remove o esmalte, lembrem que ela não é pura. Existem vídeos do Manual do Mundo, por exemplo, em que ele pega lá um pedaço de isopor e dissolve ele todo em um becker com um líquido transparente. Aquele líquido é propanona. Eles chamam de acetona, tá? Mas lembrem que acetona é o nome comunzão, né? O nome técnico mesmo, pela IUPAC, é propanona. E até os anos 90, poderia comprar propanona, por exemplo, em qualquer lugar, qualquer farmácia de manipulação, chegar e ligar, eu quero 200 litros de propanona pura. A PA, que eles chamam, né? Pureza analítica. Porém, nos anos 90, 95, 94, não lembro, foi proibido por quê? Porque ela era utilizada no processo de retirada, de refino da cocaína. Então, a folha de coca, ela é uma folha de uma planta bem simples, né? Eu até tive a oportunidade uma vez de conhecer a folha de coca. Inclusive, a folha de coca ainda é exportada para os Estados Unidos para a fabricação de Coca-Cola. Tá? E o que acontece com a folha de coca? Ela tem dois alcaloides, a cafeína e a cocaína. A cafeína é super solúvel em água e a cocaína não. Então ela precisa de um solvente que tenha uma polaridade mais baixa do que a água, então eles utilizavam a propanona. E aí eles retiram a cocaína, uma série de reações químicas, e tratam com ácido clorídrico, formando o cloridrato de cocaína, que é a droga em si. E esse cloridrato de cocaína, por sua vez, ele é extremamente solúvel em água, uma vez que ele é um sal. Mas a cocaína em si não. Tanto é que, por exemplo, os trabalhadores da Colômbia, é muito comum você visualizar eles mastigando folha de coca. E quando eles mastigam a folha de coca, eles ingerem apenas a cafeína. A cafeína ela é broncodilatadora, então como o país tem regiões de altitude elevada e menor concentração de oxigênio, existe uma tendência maior de cansar, né? E aí quando se ingere cafeína, essa cafeína vai ajudar a
a respirar melhor, vamos dizer assim, a dilatar os brônquios, entra mais ar atmosférico, automaticamente maior a quantidade de oxigênio inalado e a respiração fica numa boa. Inclusive, para quem já viajou para países altos, não é o meu caso, os países no exterior que eu conheço não têm altitude muito elevada, mas eles dizem que no próprio aeroporto e nos terminais rodoviários e ferroviários, o pessoal dá chá, muito chá, bastante chá, porque o chá ele tem cafeína e aí a cafeína, mesma questão ali. E aí quando a pessoa mastiga a folha e cospe a folha depois, ele cospe ali a cocaína. Lembra que a cocaína não é solúvel em água, né? Não é solúvel na saliva das pessoas. Tá? Hum, Era isso. Cetonas também é uma coisa assim bem simples. Aquilo que eu venho falando muito, lembrando, né, das polaridades, solubilidade em água, isso é bastante cobrado em vestibulares e no Enem, mas principalmente o reconhecimento dos grupos. Então, lembrando sempre que a cetona ela tem um carbono entre dois, e nesse carbono que está entre dois carbonos, ele tem uma carbonila. Então, uma cetona tem no mínimo essa estrutura aqui. E aí esse carbono aqui pode ser saturado, insaturado, pode ser alifático, pode ser aromático, e assim vai. Mas precisa dessa estrutura mínima. E reconhecer isso é o mais importante. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.